Capítulo 6, parte 2, Mega TGE, Construir a Felicidade Inteligente e a Saúde Emocional. TGE número 5, Pensar como Humanidade. Treinar a contemplação do belo constrói os trilhos para a habilidade de se encantar com a existência. O encantamento da existência fundamenta a liberdade emocional. A liberdade emocional coloca combustível no prazer de se doar. Se irrigado farta e fortemente, o altruísmo evolui para a capacidade de pensar como humanidade. E pensar como humanidade é a mais notável função não cognitiva, a mais bela característica da inteligência socioemocional. Deveríamos ensinar isso a todos os alunos de todas as religiões, de todos os povos, de todas as escolas pelo mundo. Se não ensinar essa função nobilíssima da gestão da emoção, a Europa se incendiará nas próximas décadas, conflitos entre islamistas, cristãos, judeus e os governos locais, como França, Inglaterra e Alemanha, explodirão. A energia emocional é muito mais do que uma rede neural. Ninguém sabe qual é a sua essência, mas tenho a convicção de que ela não se expressa igualmente, nem essencialmente em todos os seres humanos. A emoção pode se expandir ou se contrair, dependendo do tipo de educação, treinamento e transmissão do capital das experiências entre pais e filhos, professores e alunos. A capacidade de se emocionar, tanto de se alegrar como de se deprimir, de ser bem-humorado ou mal-humorado, otimista ou pessimista, depende de refinadas habilidades do eu, as quais são passíveis de ser esculpidas nas relações interpessoais. Hitler contraiu sua sensibilidade ao longo do adestramento mental que sofreu e que, ao mesmo tempo, patrocinou como jovem líder do Partido Nazista. Quando ascendeu ao poder e começou a aniquilar minorias, asfixiou ainda mais as emoções que o tornavam humano. Quando sustentou a solução final para levar a cabo o extermínio em massa de judeus e a eutanásia social, que objetivava eliminar doentes mentais alemães e crianças especiais, a quantidade e a qualidade de suas janelas traumáticas, capazes de fechar o circuito da memória e sequestrar o eu da função de gestor da mente, se avolumaram e o desumanizaram. Já não havia ali mais um ser humano, mas apenas um monstro. Por outro lado, judeus que, sob a pressão dramática dos policiais da SS, eram obrigados a executar tarefas inumanas nos campos de concentração, como atirar o Zyklon B, pesticida que asfixiava as pessoas, nas câmaras de gás, ou então carregar corpos de outros presos e atirá-los em valas comuns, também contraíam sua energia emocional, perdiam sua capacidade de se colocar no lugar dos outros e de se emocionar com a dor de seus pares. A energia emocional não é estática, nem tem sempre o mesmo volume, intensidade ou qualidade. Ela é muito mais do que um pool de estímulos neuroelétricos. É um mundo insondável e misterioso. Um dia confirmaremos que ela é metafísica, mas, independentemente dessa confirmação, quem vive para si, chafurdando na lama do egoísmo, pode contraí-la perigosamente. Quem se submete à pressão e à competição predatória nas empresas pode perder a leveza e o encanto pela vida. Executivos que trabalham dia e noite podem viciar-se em metas e esquecer que eles próprios e seus colaboradores são seres humanos e têm necessidades vitais que vão muito além de salários ou bônus. Empresas adoecem mesmo tendo muito dinheiro, principalmente quando sangram a emoção de seus colaboradores. Pensar como humanidade resgata nossa sensibilidade, expande a energia emocional que temos. Os que realizam trabalho social voluntário têm mais chances de serem felizes do que os que só se preocupam em acumular bilhões de dólares, conquistar poder e títulos acadêmicos. Mas, é claro, poder financeiro e social pode ser de grande valia se usado para contribuir com a sociedade. Pensar como humanidade nutre vigorosamente a regra das regras de ouro da gestão da emoção. A melhor forma de irrigar a felicidade inteligente e a saúde emocional é investir no bem-estar de nossa espécie e do meio ambiente. Os ditadores e os senhores de escravos estrangularam a própria emoção, mutilaram seu prazer de viver por não pensarem como família humana.
Sob o ângulo da gestão da emoção, não é possível controlar os outros e ser, ao mesmo tempo, bem-aventurado, estável, saudável. Calígula, Hitler, Stalin, Pol Pot, Papadoc, todos os milhares de seres humanos do passado e do presente que foram infectados pela necessidade neurótica tornaram-se, sem saber, os mais infelizes e miseráveis da Terra. O prazer de viver e a liberdade emocional exigem libertar os outros e não os confinar. Preservar o direito dos outros e sua saúde física e emocional, independentemente de raça, religião, cor, sexo ou cultura, é a melhor maneira de preservar os próprios direitos fundamentais. Nada promove tanto a saúde emocional quanto pensar como humanidade, quanto romper a masmorra do individualismo e do egocentrismo. Se intelectuais saíssem da clausura e atuassem mais no teatro social, se políticos se posicionassem como servos e não como líderes a serem servidos, se as escolas ensinassem as complexas funções da inteligência socioemocional, como pensar antes de reagir e se colocar no lugar dos outros, e não apenas o pensamento lógico e as informações exteriores, se cristãos, muçulmanos, judeus, ateus respeitassem solenemente aqueles que pensam diferente e dessem o melhor de si para tornar a família humana mais tolerante e generosa, enfim, se o Homo sapiens aprendesse a gerir sua emoção para pensar como humanidade, não apenas como grupo social ou como um curral ideológico, nossa espécie não seria tão doente, fragmentada, não viveria disputas irracionais, não estaria no limiar da inviabilidade. Haveria menos competição predatória entre as nações e muito mais cooperação social, menos disputas entre as religiões e muito mais solidariedade, menos discriminação das minorias e muito mais inclusão social, menos homicídios ou suicídios e muito mais paixão pela vida, menos psiquiatras e psicólogos nos consultórios e muito mais mentes livres e emoção saudável. TGE número 6. Doar-se sem esperar contrapartida, a construção da liberdade emocional. O altruísta doa-se para os seus pares, mas o altruísta inteligente doa-se diminuindo a expectativa do retorno. Então, assim, protege-se. Liberdade não é apenas ter o direito de ir e vir, mas de caminhar livremente dentro de si, sem ser assombrado por conflitos, sem ser sugado pelos vampiros das preocupações que roubam a tranquilidade. A liberdade psíquica para a gestão da emoção é eleger o eu como líder de si mesmo, investir em suas habilidades como gestor da mente. Para a gestão da emoção, a liberdade é mais do que poder expressar as ideias, dialogar e trabalhar em equipe. É penetrar nos porões da psique, fazer uma mesa redonda com tudo que nos controla, acender a luz da razão. Liberdade não consiste somente em superar a solidão social, debater ideias e estar no meio de multidões, mas também em fazer companhia a si mesmo, pacificar a ansiedade, abrandar a mente agitada, irrigar o sono, ter um caso de amor com a própria qualidade de vida. Então, como desenvolver a mais excelente liberdade, a liberdade emocional? Uma das melhores ferramentas é doar-se sem medo aos outros, sem, no entanto, buscar ansiosamente o reconhecimento. Ser altruísta e pensar como humanidade ao mesmo tempo que educa o eu para diminuir o máximo possível a expectativa do retorno. Creio que todos nós falhamos na aplicação dessa ferramenta e, por isso, somos menos livres do que imaginamos. Os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir e, consequentemente, gerar janelas traumáticas que asfixiam o eu. Quem se doa para o parceiro, para os filhos, amigos, alunos ou colaboradores esperando reconhecimento, abraços ou agradecimentos, ainda que essa expectativa seja legítima, constrói uma armadilha mental. Cedo ou tarde, os outros nos decepcionarão, bem como viremos a frustrar aqueles que amamos, por mais éticos que sejamos. Quem você já frustrou? Ninguém nasce livre ou prisioneiro no território da emoção. Nasce-se neutro. Mas, se o eu não aprender a gerir e proteger a emoção ao longo da vida, aumenta o potencial de encarceramento da emoção. Quase todos nós somos encarcerados pelo sofrimento por antecipação, pelo resgate de perdas e mágoas, pelo conformismo, pelo coitadismo, pelo baixo limiar para frustrações, pela irritabilidade,
pela ansiedade ou pelos mais diversos tipos de fantasmas mentais, como o medo, o ciúme, a inveja sabotadora, o mau humor, a ansiedade, a hipersensibilidade, a autopunição ou a autocobrança. De que tipo de população carcerária você faz parte? Da física ou da emocional? Espero que de nenhuma das duas. Provavelmente apenas 1% das pessoas é plenamente livre no território da emoção. Mas, sinceramente, fui generoso, pois ainda não encontrei um personagem que preenche todos os parâmetros da estirpe dos livres, nem religiosos ou ateus, nem multimilionários ou miseráveis, nem intelectuais ou iletrados, nem psiquiatras ou psicólogos. Tampouco eu sinto que sou livre. Apesar de ser um pioneiro em produzir conhecimento sobre a gestão da emoção, sinto-me apenas um ser humano em construção, em busca da mais saudável liberdade, a liberdade mental. Também tive diversos fantasmas emocionais que me assombraram ao longo do processo de formação da minha personalidade, mas, tendo aprendido as técnicas de gestão da emoção, pude adestrar e descaracterizar muitos deles. Em outros, ainda estou trabalhando, educando e reciclando. O que dificulta que assumamos a autoria de nossa história é o fato de a construção de pensamento ser multifocal. Além do eu, há copilotos que atuam na aeronave mental e podem controlar os instrumentos de navegação, provocando acidentes graves, tal qual o copiloto que atirou a aeronave do Alpes franceses em março de 2015. Outro entrave sério é a nossa impossibilidade de deletar traumas ou janelas killer. Como a gestão da emoção exige que saiamos de nosso falso heroísmo e nos coloquemos no processo de treinamento para transferir o capital das experiências a nossos treinandos, vou abrir um capítulo de minha história. Um dos fantasmas emocionais que mais me perturbaram na formação de minha personalidade foi a hipersensibilidade. Em minha juventude, pequenos problemas como críticas ou contrariedades tinham um grande impacto sobre mim. Eu sofria muito por antecipação, vivia a dor dos outros. Pessoas hipersensíveis costumam ser generosas, contudo, são péssimas para si mesmas. Eu me doava, porém esperava demais dos outros, cuja opinião tinha grande peso na minha história. A hipersensibilidade surgiu mais fortemente quando, aos 6 anos de idade, desenvolvi uma janela killer duplo P, ou seja, com o poder de sequestrar meu eu e se retroalimentar, formando um núcleo traumático. Minha mãe, querendo me ajudar a ter responsabilidade, disse que meu canário havia morrido por minha culpa. E pior, que havia morrido de fome porque eu não o tratava bem. Jamais conheci uma pessoa tão amável quanto a minha mãe. Mas, mesmo pessoas generosas falham. Provavelmente não foi essa a causa da morte do pequeno animal. Porém, o fenômeno RAM registrou uma janela traumática poderosa e inesquecível em minha mente. Eu pensava e repensava aquela perda, colocava-me no lugar do canário e vivia aquela dor. Muitos anos depois, já como pesquisador, entendi que os estímulos estressantes podem abrir janelas cruzadas. Por exemplo, uma janela ou um arquivo que representa a fobia de barata pode ser aberta diante de outro animal, como uma aranha ou uma cobra, gerando reações cruzadas de pânico e pavor. Esse processo ocorreu comigo e eu vivi uma hipersensibilidade cruzada. A sensibilidade à dor dos animais foi transferida para a dor humana. Eu não me preocupava simplesmente com a dor dos outros, eu vivia a dor dos outros. Tornei-me desprotegido diante de críticas, rejeições e frustrações, inclusive durante todo o curso de medicina. Faltou-me desenvolver pele emocional. A pele física é o maior órgão do corpo e existe para, entre outras funções, proteger o corpo. Minha emoção não tinha proteção básica, o que me fazia vender minha liberdade por um preço vil. E você, é um algoz de si mesmo? Tem pele emocional? Estudar, produzir conhecimento e discursar sobre as técnicas da gestão da emoção foram um bálsamo para mim, um convite a correr a maratona da vida com liberdade e prazer de viver, mesmo que eu não chegue entre os primeiros. Se equiparmos nosso eu para ser gestor e ter autocontrole, veremos o sol da liberdade pontear como estrias de ouro em nossa psique, levando-nos ao doce aroma da liberdade e ao encanto pela vida. Muitas celebridades, milionários, poderosos e reis tiveram, como qualquer ser humano, fome e sede da felicidade inteligente e da saúde emocional, mas poucos as alcançaram.
Miraram-nas de longe, galgando poder, status social, segurança financeira, porém erraram o alvo. Eles não compreenderam que o poder não as seduz. Passaram pela vida e não descobriram que elas precisam ser construídas através da gestão da emoção, e que o material necessário para essa construção se encontrava dentro de cada um, nas coisas simples e anônimas do nosso dia a dia. TGE número 7. Ter estabilidade emocional, não comprar o que não nos pertence. Depois de praticar as 6 primeiras técnicas de gestão da emoção, que compõem a Mega TGE da construção da felicidade inteligente e da saúde emocional, a sétima técnica, a estabilidade emocional, se torna tão natural e espontânea quanto o orvalho numa bela manhã. Eu vivi essas técnicas não apenas como profissional da saúde mental, mas em minha própria história. Ainda assim, me sinto um eterno aprendiz. Antes de tudo, temos de entender que não é possível ter uma emoção linear, plenamente estável. Drama e comédia, sorrisos e lágrimas, sucessos e fracassos alternam-se na vida de todo ser humano, o que nos leva a experimentar uma flutuabilidade inevitável. Mas é importante termos consciência de que é possível e vital desenvolver estabilidade emocional básica e fundamental. Quem deseja ser um grande empreendedor, um brilhante profissional liberal, um espetacular executivo ou até mesmo um notável estudante universitário deve saber que, no período de conquista, se estressará mais do que o normal. Precisará se dedicar, ler, se reinventar e trabalhar mais do que os outros. Uma pessoa estressada tem uma emoção flutuante. Ora ela está tranquila, ora irritada. Num momento parece ter autocontrole, no outro tem reações explosivas. Entretanto, é possível, durante a estressante trajetória da conquista e desde que aplicadas as TGEs, proteger a emoção para mitigar a ansiedade e diminuir a flutuabilidade emocional. Ser emocionalmente saudável não é ser alegre sempre, mas preservar o máximo prazer de viver. Não é ser destituído de ansiedade e sim gerenciá-la para experimentar a tranquilidade tanto quanto seja possível. Não consiste em não se deixar ser abarcado pelas preocupações e pelo humor triste, mas navegar nas águas da emoção para não sucumbir às tormentas. Você sabe navegar nas águas da emoção? Ser emocionalmente saudável é educar o eu para não comprar o que não lhe pertence, como atritos ou intrigas que você não criou, críticas injustas e discórdias que você não fomentou. É não fazer do território da emoção uma lata de lixo, uma terra de ninguém que qualquer pessoa pode invadir ou furtar. Você tem comprado aquilo que não lhe pertence?